O ministro da Suprema Corte, Nunes Marques, negou o pedido de Domingos Brazão de anular a autorização de buscas e apreensões durante investigação de crime de corrupção. Aline Beckett chega ao vivo mais uma vez para contar todos os detalhes dessa história para a gente. Bom dia. Olá, bom dia, David, a você, bom dia a todos. Exatamente, essas buscas e apreensões contra ele, essas medidas ocorreram no âmbito da Operação Quinto do Ouro, que investigava um esquema de corrupção e desvio de dinheiro relacionado ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E aí, esse esquema, ele supostamente consistia em um recebimento de percentuais de valores irregulares ali de contratos públicos e eram repassados entre membros do Tribunal de Contas do Estado do Rio. E aí a defesa de Domingos Brazão fez esse pedido via habeas corpus. O ministro Nunes Marques é o primeiro da segunda turma do STF a depositar o seu voto. Ainda faltam os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e André Mendonça. E aí eles têm um prazo ali para poder depositar no plenário virtual da Suprema Corte, que é onde eles apenas depositam seus votos sem necessariamente discutirem, debaterem ali sobre as suas decisões. Eles têm esse prazo até o dia 29 de abril. Eu lembro a vocês que sobre Domingos Brazão existem duas investigações. Essa do Tribunal de Contas do Estado do Rio e ele também é investigado no caso Marielle Franco. Ele é acusado de envolvimento direto na morte da vereadora. E aí essas investigações, elas acabam sendo totalmente separadas, mas elas acabam aumentando ali o peso político e peso jurídico também sobre Domingos Brazão. Em relação à Operação Quinto do Ouro, ela aconteceu em 2017. Essa operação foi deflagrada pela Polícia Federal, que já estava investigando, já estava monitorando essa questão de desvios de dinheiro ali pelo Tribunal de Contas do Rio, principalmente envolvendo o Tribunal de Contas. E aí estima-se que milhões de reais foram desviados em esquema de propina, justamente para poder liberar obras públicas no Rio de Janeiro. Em relação a esse contexto de habeas corpus, a defesa alegava que as buscas e essas apreensões dessa operação do Quinto de Ouro, elas teriam sido ilegais e abusivas contra Domingos Brazão. Mas o ministro Nunes Marques, em seu voto, entendeu que as decisões judiciais elas estavam fundamentadas e que não haveria qualquer irregularidade ali para que essas provas fossem anuladas contra Domingos Brazão. Então, esse processo, esse recurso que foi apresentado pela defesa de Domingos Brazão segue ainda em votação no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e aí eles têm até o dia 29 de abril para poder votar ali, apresentarem os seus votos e aí a gente terá o resultado final dessa decisão se os ministros estão de acordo com essa anulação de provas das buscas e apreensões que foram realizadas contra o Domingos Brazão ou não. Eu volto com você, David. Tá certo, Aline Beckett, muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Já passo a palavra para os nossos analistas, porque realmente o crime de corrupção no Brasil parece que ele tem se tornado de menor potencial ofensivo, mas é um crime que mata, porque é dinheiro que deixa de chegar na saúde, na educação e dessa forma muitos brasileiros acabam morrendo em filas de hospitais, sem atendimento e quando há falta de investimento, por exemplo, na segurança pública, pessoas também morrem. Então, assim, você relativizar isso e anular provas, a gente vê cada vez mais uma tendência acontecendo, como a gente viu no passado em relação à Lava Jato. E agora, novos pedidos de defesa, mesmo com comprovações e provas robustas envolvendo esse caso do Brazão, né? Eu começo com o Gesualdo. David, existe uma certa condescendência cultural com dois tipos de crime nesse país, a corrupção e também a sonegação de impostos. Parece que não são crimes de gravidade, que permitem penas que não seriam tão proporcionalmente fortes quanto outros crimes que inclusive têm menor gravidade. Ora, quando alguém subtrai milhões do erário público, ele está prejudicando não apenas um indivíduo, como no crime de furto, no crime de roubo, mas toda a sociedade. E se enriquecendo às custas dos esforços da população que pagaram seus impostos. Por isso, é importante que nós modifiquemos, inclusive, a legislação, de modo a punir mais severamente esses tipos de criminosos. Com todo esse dinheiro que é tirado da corrupção, que é tirado da sonegação, muitos dos problemas estruturais do Brasil estariam resolvidos. Entretanto, para que nós condenemos, é necessário respeitar o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório.
Se as provas foram de fato obtidas de forma nula, elas precisam ser anuladas. Porém, sempre há de se levar em conta uma proporcionalidade. A gravidade do crime, eventualmente, e sei que os constitucionalistas e os criminalistas me repudiarão por causa disso, mas a proporcionalidade do crime pode permitir que determinadas falhas de aspecto formal sejam relevadas em detrimento do interesse público. O interesse coletivo é que esses criminosos sejam efetivamente punidos, e detalhes formais devem ser sopesados com menor intensidade. A corrupção mata. A corrupção faz com que você não tenha remédio na saúde, com que você não tenha uma educação de qualidade para seus filhos. A corrupção, ela é um problema gigantesco. O problema é que a sensação de impunidade diante de inúmeros casos que são registrados de corrupção gera no brasileiro uma sensação de impotência. E isso aí a gente consegue enxergar de forma muito clara quando nós vemos pessoas que são condenadas por corrupção, pessoas pequenas, agentes, servidor público, e grandes, poderosos políticos acabam sempre conseguindo se esquivar. Político condenado a mais de 400 anos solto, político tendo condenações anuladas. Isso tudo faz com que o brasileiro fique cansado. Ele ouve nossos comentários falando assim, é verdade, a gente não aguenta mais ver impunidade. Então a gente tem que trabalhar para ter um Brasil que todos os poderes hajam em harmonia e que chegamos a um consenso de que é necessário punir, não importa quem. A lei no Brasil deve ser para todos, porque quem tem dinheiro, quem tem poder, infelizmente é muito difícil você ver pagar pelos crimes que cometem, não só como corrupção, mas muitas vezes embriaguez no volante, morte no trânsito, homicídio. Muitas vezes a gente vê impunidade. Então, a gente tem que trabalhar para acabar com a impunidade no Brasil e fazer a nossa lei, boa ou não, discutível ou não, que ela seja aplicada. Porque sequer aplicada hoje no Brasil é. E isso gera uma sensação muito ruim no brasileiro de impunidade. E isso tem um efeito cascata. Porque o brasileiro em si fala, se não acontece nada com fulano, beltrano, ciclano, eu também vou tocar a vida que a Deus dará e vamos ver o que vai dar. Só que para esse brasileiro acaba acontecendo, porque esse brasileiro vai ser punido. Quem não é punido no Brasil, infelizmente, são os poderosos.